A esse onde nós discutimos visualização de dados. Hoje eu venho falar de uma outra coisa com a qual eu trabalho bastante e com a qual eu comecei, por assim dizer, a minha carreira na estatística, né, meu entusiasmo pela questão de análise de dados, de estatística como um todo, que é a parte de planejamento e análise de experimentos. Então, nesse encontro de hoje, a gente vai ter uma visão panorâmica sobre esse assunto. E eu acredito que a maioria de vocês já fez experimentos, já tem uma boa noção do que é um experimento, porque, como vocês estão na pós-graduação, vocês tiveram que fazer o trabalho de conclusão de curso, e para a grande maioria dos cursos isso envolve fazer um experimento, um ensaio clínico, um ensaio, enfim, agronômico ou de qualquer outra natureza aí dentro de cada uma das áreas em que vocês trabalham. Então, o plano da aula de hoje, né, nessas 2 horas, nós iremos discutir, o objetivo é que a gente fale a respeito das ideias principais de planejamento de experimentos, tá ok? E que a gente discuta, ao final, algumas análises, algumas formas de você analisar esses experimentos por meio de estudos de caso, tá? Então, onde eu apresento para vocês algumas possibilidades com relação à análise de dados, porque existem muitas formas de você analisar um experimento, então a gente vai destacar o que pode ser mais adequado em cada um dos casos com esses estudos de caso. E depois, ao final dessa aula, eu espero que vocês possam, então, compreender a importância de se planejar corretamente um experimento, que vocês conheçam os principais fundamentos e os delineamentos experimentais mais utilizados, e que tenham uma visão panorâmica, né, fazendo inclusive associação com os conteúdos que essa disciplina já exibiu para vocês, para poder analisar dados experimentais, ok? A primeira pergunta que eu faço, então, a gente precisa saber por que a gente planeja um experimento? Qual que é a finalidade da gente passar um tempo planejando a realização de um experimento? Eu costumo fazer um paralelo com a mesma importância, né, o análogo ao tempo que a gente dedica planejando uma viagem. Por que a gente planeja uma viagem? A gente vai sair, por exemplo, para visitar outro estado, ou sair de férias, ou até mesmo outro país. Por que é importante você planejar essa viagem, os aspectos dessa viagem? Porque você vai tirar esse tempo fora, você quer visitar alguns lugares, você não quer perder a oportunidade de conhecer esses lugares. Então, você vai estudar os meios de transporte que você vai pegar, vai agendar os hotéis, vai verificar os pacotes turísticos, vai saber que horário os museus abrem, ou os shoppings, enfim, as lojas abrem nesse lugar que você vai visitar, vai descobrir qual que é a rota mais curta e qual que deve ser a ordem correta de visitar os lugares, para que você otimize a relação, o que você vai conhecer desse lugar que você vai visitar com o dinheiro que você vai investir, com o tempo que você vai gastar, né? Essa é a ideia de você planejar uma viagem. Você tem uma quantidade de tempo limitada, você tem uma quantidade de dinheiro ali, muitas vezes limitada, que você poupou ao longo do tempo para poder gastar e fazer essa viagem, e você quer aproveitar ao máximo essa oportunidade que você vai ter fazendo essa viagem, conhecendo o máximo de lugares, provando ao máximo a gastronomia do lugar, enfim. Então, fazer experimentos é basicamente a mesma ideia. Você quer otimizar a informação adquirida com o investimento feito para poder adquirir essa informação. Então, por isso, esse paralelo com a viagem, tá? A informação adquirida é tudo aquilo que você vai conhecer nessa viagem, as comidas que você vai provar, os lugares que você vai visitar, e o investimento é o seu tempo e o seu dinheiro que foram gastos e investidos para que você pudesse visitar esses lugares, enfim. Então, para fazer um experimento, basicamente, a gente vai estar discutindo essas mesmas coisas. A gente faz um experimento, a gente planeja um experimento com a finalidade de observar e descrever um determinado fenômeno, compreender esse fenômeno natural, social, biológico, físico, enfim, mecânico. A gente pretende, na maioria das vezes, com o experimento, isolar o efeito de um fator e estabelecer relações e causas. Então, a gente quer saber como é que um determinado medicamento atua no controle de determinada doença. A gente quer saber como é que determinado hormônio favorece o crescimento dos frutos, ou de galhos, ou de folhas em uma planta. A gente quer saber como que determinado método de ensino melhora a absorção do conhecimento pelos alunos, né, e o índice acadêmico desses alunos. A gente quer saber como é que determinado tipo de treinamento físico melhora o rendimento dos atletas em uma corrida de bicicleta, em
basquete, natação. Então, a gente quer saber isolar esses efeitos para poder saber, olha, é em função disso que aquilo aconteceu, poder atribuir causa e efeito, entender os componentes de um fenômeno. E a gente quer, além de tudo isso, fazer com que os nossos resultados sejam confiáveis, que essas impressões que a gente tira, né, ou essas conclusões advindas desses experimentos, que elas sejam conclusões que, de fato, a gente possa confiar, de fato, estabeleçam uma verdade naquilo que a gente está estudando. E, além disso, a gente quer observar o fenômeno, descrever o fenômeno, isolar efeitos e produzir resultados confiáveis, mas também tendo em vista que a gente tem uma quantidade de recursos limitados ou restringidos para fazer esse experimento, a gente quer otimizar o custo e o benefício, tá, ok? A gente tem um número limitado de pacientes, um número limitado de unidades experimentais, de vasos com plantas, de cobaias de laboratório, de esportistas que estão disponíveis para a gente conduzir os experimentos, enfim. Então, a gente tem uma quantidade de recursos finito, tempo, pessoas, e a gente quer fazer esse experimento de tal maneira a otimizar o custo e benefício, visando, então, obter a maior quantidade de informação, a informação de maior qualidade e quantidade, com o menor investimento possível de tempo, dinheiro, logística e tudo mais. E a validade de um experimento acaba dependendo de todas as suas decisões com relação à construção e execução desse experimento na hora de você determinar aquilo que você gostaria. Então, a atenção que você dá ao delineamento experimental e todas as questões relacionadas a isso... Desculpem, deixa eu só colocar no... Me desculpe, então, voltando aqui. Todas essas questões de construção e execução do experimento são importantes para fazer com que esse experimento seja válido, tenha impacto, tenha respaldo e tudo mais. E uma das coisas que mais impactam é a questão da escolha do delineamento experimental, da formulação das hipóteses e tudo mais, coisas que eu vou detalhar em seguida, tá, ok? O Paulo comentou, então, antes de eu assumir o microfone, sobre as questões de a diferença de tipos de estudo, né? A gente tem basicamente dois tipos principais de estudos, que são os estudos observacionais e os estudos experimentais. Então, eles diferem uma série de características. Os estudos observacionais, com relação ao controle sobre as condições de contorno, a gente acaba não tendo tanto controle sobre as condições de contorno como a gente tem nos delineamentos experimentais. Eu vou detalhar em seguida, mas o que significa controle sobre as condições de contorno? Você vai conduzir esse experimento assegurando que as demais condições que você não pretende estudar estejam fixas, ok? Ou seja, se eu quero estudar o crescimento provocado por um fertilizante em plantas de algodão, por exemplo, as características como, por exemplo, irrigação, luminosidade, ventilação e outras mais, eu vou controlar no meu experimento. Todas essas plantas estarão sujeitas às mesmas condições de iluminação, irrigação e outras questões que influenciam o seu crescimento. Diferente de um estudo observacional, onde, por exemplo, eu poderia encontrar uma planta de algodão que foi cultivada em um determinado lugar e que sabidamente foi colocada tal dose de fertilizante, pegar outra planta de algodão que foi cultivada em outro lugar e que sabidamente teve o dobro daquela dose, e uma outra planta de algodão que estava em outro lugar e teve 3 vezes a dose da primeira. Só que cada uma dessas plantas possivelmente esteve sob condições de iluminação, de irrigação e outras condições muito diferentes. Então, será que eu consigo facilmente concluir que a diferença entre elas foi por causa da adubação? Então, a gente tem essa como sendo a primeira diferença de realidade aqui com relação aos estudos observacionais e experimentais. Outra coisa que a gente tem é o controle sobre o efeito de fatores indesejáveis, porque assim como a gente tem controle sobre as condições de contorno, aqueles fatores indesejáveis você pode muitas vezes eliminar eles fazendo algo que eu vou definir mais à frente como sendo uma técnica de controle local, tá? Outra diferença importante é que no planejamento experimental, geralmente, né, a grande maioria das vezes, você tem controle sobre os seus fatores de investigação. Olha, eu quero estudar a adubação, então eu vou escolher aplicar 0 de adubação,
20 miligramas de adubação, 30 miligramas de adubação. Então, você escolhe os níveis, escolhe os fatores, escolhe os níveis que você quer aplicar desses fatores para, então, observar o resultado que isso provoca nas suas unidades experimentais. E aí, com isso, como você consegue escolher o que você vai variar e controlar aquilo que você não quer que provoque variação, algo que tenha influência, mas que você vai fixar em um único valor, você consegue dizer, então, que as diferenças que você observou ao final podem ser atribuídos aos fatores que você propositadamente resolveu variar no seu experimento. Tá? Vamos materializar isso rapidamente. Se eu estou estudando o efeito da adubação sobre as plantas, o crescimento da planta também depende de iluminação, também depende de irrigação e depende de outras questões. Mas se você faz com que todas as plantas recebam a mesma irrigação e a mesma iluminação, a única coisa que varia é a fertilidade, você pode, então, atribuir que as diferenças ao final do experimento na altura dessas plantas ou na quantidade de frutos que elas produzem são, então, atribuíveis a fertilizante que você utilizou, já que as demais coisas não modificaram, não mudaram, não variaram ao longo do experimento. A iluminação foi a mesma, a irrigação foi a mesma, então não tem por que isso estar provocando um resultado diferente. Tá? Os estudos observacionais eles são bastante comuns, mais comuns do que os estudos experimentais, e geralmente eles são mais baratos, porque você não precisa lidar com essas questões de controle, enfim, você vai lá e observa o fenômeno, faz uma amostra do fenômeno, aplica um questionário, enfim. Então, geralmente são mais baratos em termos de custo para aquisição dos dados, eu quero dizer, tá? Do que um dado que veio de um experimento planejado, tá? De um estudo experimental. Para a gente dar continuidade e conversar com mais clareza, vamos primeiro definir alguns dos termos que eu vou utilizar ao longo dessa apresentação. E o primeiro desses termos é o que é uma unidade experimental. Unidade experimental é aquilo que recebe ou contém o tratamento que você está aplicando, tá ok? A unidade experimental pode ser uma pessoa, pode ser uma cobaia de laboratório, pode ser uma bola de futebol, pode ser um comprimido, uma semente, né, um grão, pode ser um vaso com uma planta. Então, a unidade experimental. Tratamento é outro termo que eu vou utilizar bastante ao longo dessa apresentação e se refere ao que o pesquisador aplica a essas unidades experimentais, aquilo que geralmente ele está querendo estudar, ok? Então, esse tratamento podem ser diferentes medicamentos, diferentes doses de um fertilizante, diferentes métodos de ensino, diferentes formas de cultivo, diferentes abordagens para se fazer um questionário, diferentes esquemas de cores que você coloca em um site para ver se os seus clientes passam mais tempo navegando porque o conjunto de cores é mais agradável, enfim. Fator representa a coleção de níveis que se referem ao mesmo tipo de característica que você está variando. Então, ele representa a variável controlada cujos níveis você define, tá ok? Então, um fator é, por exemplo, adubação. E os níveis são 0, 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos. Outro fator pode ser irrigação. Eu não vou irrigar, eu vou irrigar uma vez ao dia, eu vou irrigar 2 vezes ao dia, eu vou irrigar 3 vezes ao dia. Outro fator, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo um estudo de marketing digital. E aí você tem 2 versões do seu site. Metade das pessoas que entram no seu site vão ver o seu site com o esquema de cores azul-cinza. Opa! Vamos gerar aqui o código de acesso novamente, 7844 4069 3236. Certo. Ok. Então,
vamos para um exemplo que eu estava contextualizando, um exemplo de marketing digital. Metade das pessoas que entram no seu site vão ver um site com cores azul com cinza, outra metade das pessoas vão ver um site com cores laranjado com amarelo, por exemplo, tá? E aí você quer ver quanto tempo a pessoa passa navegando no seu site, procurando produtos e tudo mais, para saber se aquele esquema de cores estimula mais ou não a permanência do indivíduo no seu site. Então, o fator é o esquema de cores do site, tá? E a resposta é o tempo de permanência do usuário, tá? Então, o fator é a variável independente cujos níveis o pesquisador define, poderiam ser 2 esquemas de cores, 3 esquemas de cores e assim por diante, tá? Os níveis, então, são os valores individuais que esse fator pode ter, tá? Esses níveis eles podem ser categorias ou valores contínuos no domínio de um fator. Geralmente, quando a gente está conversando sobre pessoas que fizeram um experimento, gera muita confusão quando a pessoa emprega o termo fator ou tratamento. Às vezes a pessoa está se referindo ao conceito fator usando a palavra tratamento ou o contrário, se referindo ao conceito de tratamento usando a palavra fator. Então, a gente vai definir aqui no nosso vocabulário que tratamento significa cada uma das diferentes condições experimentais, cada um dos pontos experimentais. Então, por exemplo, a pessoa que vê o site na cor azul com cinza, ela está exposta ao tratamento cor azul com cinza. A pessoa que vê o site no esquema de cores laranjado com amarelo, ela recebeu o tratamento cor do site laranjado com amarelo, tá? O fator é cor do site, e os níveis são azul com cinza ou amarelo com laranjado, tá bom? Professor, Sim? com licença, turma do presencial, chamada 3 está aberta e a palavra passe é experimento. Experimento. Obrigada, professor. Então, aqui alguns exemplos, olha. Se eu estou falando do fator adubação mineral, comum aí, né, em cultivos, a gente pode ter adubação mineral como sendo representado por 0, 50, 100, 150 quilos por hectare de um adubo mineral que você aplique aí para a sua cultura, para o seu cultivo. Método de ensino, por exemplo, a gente pode ter um método de ensino que é simplesmente o aluno comparece às aulas, outro método de ensino que é o aluno vai às aulas e depois das aulas responde um rápido quiz, um rápido questionário. Depois a gente tem um outro tipo de método de ensino que o aluno vai para a aula e depois ele joga um jogo, né, um jogo RPG, vamos supor que você está fazendo uma aula de história e tem um jogo RPG em que você é o personagem que está dentro daquela história. E você tem, por exemplo, o aluno assiste um vídeo antes de vir para a aula, você tem várias abordagens de métodos de ensino ali. Outra possibilidade, um fator que é a composição do concreto. Eu vou fazer um concreto que ele tem 2 partes de areia para uma parte de pedra, ou igual. 1 para 1, 50 quilos de areia misturados com 50 quilos de pedra, ou 1 para 2. Isso possivelmente vai gerar concretos com diferentes resistências para você fazer uma obra, por exemplo, tá? Para contextualizar esses exemplos. Então, a unidade experimental pode ser, em cada contexto vai ter o que seria a unidade experimental típica. Imagina um contexto de farmacologia, um contexto de química, enfim, a unidade experimental seria a cobaia. Um contexto de engenharia, você tem a unidade experimental como sendo o corpo de prova, tá? E nele você aplica uma força e vê como que esse corpo de prova feito de concreto rompe com a força que você aplica. Em agronomia, as nossas unidades experimentais são plantas em casas de vegetação, cultivadas em vaso. Em zootecnia ou em veterinária, suas unidades experimentais são animais, que você estuda, por exemplo, diferentes rações, diferentes ambientes, diferentes medicamentos. Em estudos mais microscópicos, nossas unidades experimentais são as placas de Petri aqui cultivadas com fungos, enfim. Você pode ter unidades experimentais que são essas lâmpadas e você pode estar utilizando diferentes correntes elétricas e ver o quanto tempo demora para essa lâmpada queimar sob diferentes condições. Você pode ter unidades experimentais que são parcelas agrícolas cultivadas aqui com o mesmo tipo de cultivo e mantidas com diferentes adubações. Você pode ter as pessoas como sendo as unidades experimentais, ali no caso atletas, sendo estudados com diferentes treinamentos físicos para competir em uma prova de triatlon, por exemplo, enfim. Tá? Então, as unidades experimentais são essas entidades físicas tangíveis do mundo real na qual a gente aplica os tratamentos que a gente quer estudar. Ok?
Às vezes, não é simples você definir o que é a unidade experimental de um experimento. A gente tem que exercitar isso um pouco, porque às vezes não é trivial você definir o que é a unidade experimental de um exemplo. Imagina o exemplo que eu tenho a seguir. Ó. Eu quero avaliar o efeito da poluição da água sobre lesões que aparecem nos peixes. Tá? Então, esses peixes, estando na água, seria difícil se fosse em outro lugar, mas esses peixes na água desenvolvem lesões que podem ser causadas, por exemplo, por bactérias que estão ali na água poluída, ok? E aí eu faço um experimento para verificar se o grau de poluição da água faz aumentar a quantidade dessas lesões. Que condições eu tenho? Eu tenho aquários, nesses aquários eu tenho diferentes níveis de poluição de água, eu consigo controlar. Eu vou ter aquários com água pura, transparente, vou ter aquários com uma poluição moderada, vou ter aquários com alta poluição da água. E em cada um desses aquários eu coloco ali 50 peixes para ficarem dentro desses aquários. 30 dias depois, esses peixes então ficam 30 dias sobre essa condição de água poluída. 30 dias depois eu retiro 10 desses 50 peixes que estão ali e eu faço a mensuração do tamanho dessas lesões, da quantidade ou do tamanho dessas lesões. Qual é a unidade experimental deste experimento? É o aquário ou é o peixe? Quem é a unidade experimental? O peixe? O peixe é a unidade experimental? Opiniões contrárias? Contrários se manifestem, por favor. Teve gente que falou aquário. Quem é a unidade experimental? É o peixe ou o aquário? A unidade experimental é quem? É aquilo que eu meço? É o peixe? Eu vou pegar cada peixe e contar? Ou é o aquário? Então, para a gente distinguir o que é a unidade experimental do que seria a unidade observacional, a gente tem que pensar o seguinte. Você, quando aplicou o tratamento água poluída, você aplicou nos diferentes aquários ou você aplicou nos diferentes peixes? Nos diferentes aquários. Todos os peixes do mesmo aquário estão sob as mesmas condições. Então, você casualizou, você aleatorizou, você sorteou a condição de aquário com água sem poluição, aquário com água 10% poluída, 20% poluída, você fez com que cada um dos aquários recebesse um. E ao colocar os 50 peixes no mesmo aquário, todos eles compartilham do mesmo ambiente, do começo ao fim desse período de 30 dias. Então, neste exemplo, o peixe ele é a unidade observacional. Você vai pegar um peixe e contar o número de lesões no peixe, mas todos os peixes de um mesmo aquário estão sob as mesmas condições. A unidade experimental é o aquário e não o peixe. Ok? Então, essas coisas são bem diferentes. Uma coisa é você ter, por exemplo, 10 aquários e medir 2 peixes em cada. Outra coisa é você ter 2 aquários e medir 10 peixes em cada. No final, serão 20 peixes medidos, certo? 10 aquários com 2 em cada ou 2 aquários com 10 em cada. No final, serão 20 peixes medidos. Porém, a situação em que você tem 20 aquários, ela é melhor do que a situação em que você tem 2 aquários. Ok? Porque a unidade experimental é o aquário e não o peixe. Tudo bem? Eu já vou entrar mais em detalhes sobre isso, tem um nome para isso, inclusive, mas só para vocês terem a ideia do que é a unidade experimental, tá bom? As primeiras contribuições, as contribuições de maior impacto sobre a área de planejamento de experimentos, foram dadas pelo Ronald Fisher a partir de 1920, quando ele passou a trabalhar na estação experimental de Rothamsted, na Inglaterra. Então, quando ele se tornou responsável pelas análises dos experimentos na estação experimental de Rothamsted, na Inglaterra, ele começou a desenvolver os princípios, né, as primeiras formas, as questões fundamentais relacionadas à análise desses dados experimentais. Tá? Então, ele, nessas primeiras obras aqui, ele discute, ele fundamenta essas primeiras questões relacionadas ao desenho de experimentos. Okay? E ele cunha esses termos aqui. O que é os princípios da experimentação, que são repetição, aleatorização e controle local, coisas que eu vou definir nos slides a seguir. Tá? Além disso, ele conceitua o que é um delineamento experimental, o que são os experimentos fatoriais, o que é a análise de variância, coisas que eu acredito que o Paulo já tem discutido com vocês.
Sim. Professor, a Tatiana ela pede para você repetir sobre a explicação do slide anterior sobre por que o aquário que é a unidade experimental. Então, nesse caso, por que o aquário... Nós temos a seguinte situação. O aquário é a unidade experimental para o tratamento que é a água poluída. Tá, ok? Porque a água poluída você casualiza ao aquário e uma vez que você casualizou a água ao aquário, todos os peixes que você coloca naquele aquário estão sob as mesmas condições. A unidade experimental seria o peixe se você tivesse um peixe por aquário, porque aí você seria indistinguível, né? Você tem um peixe por aquário, então... Agora, quando é que o peixe seria a unidade experimental? Quando aquilo que você aplica individualmente por peixe. Imagina o seguinte, o sexo do peixe. Para o fator sexo do peixe, a unidade experimental é o peixe. Cada peixe pode ter um sexo diferente. Ok? Outra coisa que é individual por peixe, a espécie do peixe. Vamos supor que nesse aquário você tenha peixes de 4 espécies. Tá, ok? Então, olha o Google recomendando peixe aqui. Então, você coloca a unidade experimental para a espécie do peixe ou para o sexo do peixe é o próprio peixe, não o aquário, porque você não casualiza o sexo ao aquário nem a espécie ao aquário. Ok? Nesse caso, você pode casualizar individualmente para o peixe. Escolher colocar dentro de um aquário 50% dos peixes do sexo masculino, 50% feminino e, por exemplo, 25% deles sendo de uma espécie, 25% da seguinte, assim por diante, tendo então 4 espécies. Então, essa é a diferença. Outro exemplo. Suponha que você esteja fazendo um estudo de adubação, e eu vou falar muito de estudo de adubação, que eu acho que é um exemplo mais fácil de entender, e você tem diferentes plantas, plantinhas de pimenta, né? Talvez a mãe de vocês tenha em casa aquelas plantinhas de pimenta, que tem umas pimentinhas, e aí você está fazendo um estudo de adubação. Quem que é a unidade experimental? É a pimentinha ou é a planta inteira? É a planta inteira porque você casualiza a adubação, a irrigação ou qualquer outra coisa que você aplique à planta inteira. E todas as condições são iguais para todas as pimentinhas daquela mesma planta. Mas se você disser o seguinte, professor, além de estudar a adubação, a minha mãe está estudando a posição da planta com relação ao sol. Então, ela coloca as plantas na sacada, e aí você tem as plantas que ficam para o lado de fora da casa, o lado da planta que fica para o lado de fora e o lado da planta que fica para o lado de dentro da casa. Supostamente, uma pega mais sol do que a outra. Então, para o fator insolação, né, ou iluminação, a unidade experimental é a face da planta. O lado de lá recebe um fator, o lado de cá recebe outro. Então, essa unidade experimental depende do fator que você está aplicando. Às vezes, uma mesma unidade experimental, quando você aplica 2 fatores, você aplica a unidade experimental para o primeiro fator é uma dimensão daquela entidade física, que seria o vaso inteiro, no caso da irrigação, mas seria metade daquele vaso se for o caso da insolação. No caso dos peixes, o aquário inteiro é a unidade experimental para a água poluente, mas um peixe é a unidade experimental para quando você casualiza o sexo. Tá, ok? E tem como você repetir aquela explicação sobre a quantidade de aquários? Ah, sim. Então, é bem diferente do ponto de vista de você chegar a conclusões, né? É bem diferente do ponto de vista de você conduzir análise, inclusive, você ter 2... Imagina que a gente está estudando apenas 2 níveis de água poluída, sem poluição e com poluição. Então, somente com e sem poluição. É bem diferente você ter 2 aquários, um com e um sem, e em cada um deles 10 peixes, do que você ter, e tira 2 no caso, e você ter o contrário, você ter 5 aquários para cada tipo de água e tirar deles 2 peixes. Tá? No final das contas, eu posso estar fazendo a matemática aqui errada de cabeça por conta de estar pensando à medida que eu dou o exemplo, mas no final das contas, você pode ter a mesma quantidade de peixes nos 2 cenários. Só que o cenário que você tem mais aquário, ele é mais informativo ou mais relevante. Porque o fato de você ter apenas 2 aquários, um de cada tipo de água, pode acumular erros que você não controla, que não iriam ter tanto efeito quando você tiver 5 para cada tipo de água. Tá, ok? Coisas que eu vou detalhar mais a seguir. Se você tendo 2 aquários, um com água suja e um com água limpa,
outro fator pode estar comprometendo ou sendo adicionado à água suja e um outro adicionado à água limpa e as coisas ficarem confundidas. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides, tudo bem? E aí, só atrapalhando um pouco, pessoal do remoto, a chamada 3 está aberta e a palavra passe é experimento, tá? Obrigada, professor. Ok. Nessa história do Fisher, da experimentação, tem uma passagem bastante interessante que aconteceu com ele, que deu título a um dos livros que conta parte da história da estatística, que é o livro intitulado Uma Senhora Tomar Chá. Conta, então, a história que uma vez o Fisher estava em um chá inglês e lá havia uma senhora. Quando o garçom abordou essa senhora para perguntar o que ela gostaria de tomar, a senhora pediu, então, a bebida típica lá da Inglaterra, que é o chá com leite, correto? Só que ela fez uma recomendação adicional para o garçom, porque ela pediu que fosse colocado... Qual que é o tradicional? É o chá primeiro? Eu nunca lembro. O chá primeiro, depois o leite. Conta a história que ela pediu invertido, né? E o Fisher estava próximo a ela e ficou, mas todo mundo pede a ordem, né? A tradição é essa ordem, por que ela pediu ao contrário, né? Porque quando ela pediu para o garçom, ela falou, coloque invertido que eu gosto mais. E aí ele ficou intrigado com aquilo. Como assim? Será que é possível? Será que ela realmente consegue distinguir a ordem com que as bebidas foram misturadas? Em função disso, né, ele abordou a moça e propôs um experimento para ela, para realmente saber se ela tinha alguma competência para distinguir entre a ordem com que as bebidas eram misturadas. Se era primeiro colocado o chá e depois o chá, depois o leite, ou se era primeiro colocado o leite e depois o chá. Beleza. O que foi esse experimento? Foram servidas 8 xícaras para ela, 4 delas tinha primeiro o leite e depois o chá, as outras primeiro o chá e depois o leite. As 4 xícaras foram servidas em uma ordem aleatorizada, obviamente, para não ficar na mesma ordem. E a resposta do experimento foi o número de xícaras que corretamente ela classificou. Então, ela provou a xícara, falou, isso aqui é chá primeiro, leite depois. Provou a segunda xícara, isso aqui é chá depois, leite primeiro, e foi. E aí o número de xícaras que ela acertou, e ele sabia qual era, né? Quando ele aleatorizou, ele anotou isso, foi a resposta do experimento. Mas como saber se de fato ela tem uma competência para adivinhar a ordem das bebidas? Porque ela poderia simplesmente chutar ou ter uma capacidade muito baixa de adivinhar, mas ela poderia acertar todas por mero acaso, ela não poderia? São 8 xícaras, 4 com cada tipo. Quantas possibilidades existem? Qual que é a chance dela acertar todas? Por mero acaso. Qual que é a chance dela acertar todas por mero acaso? Quando a gente faz o combinatório, eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, a gente encontra que existem 70 possibilidades de servir essas 8 xícaras, 4 delas com cada forma de misturar os ingredientes. Certo? Existem 70 possibilidades. 70 maneiras de você arranjar essas 8 xícaras, 4 de cada tipo. Tá? E apenas uma dessas 70 possibilidades é a possibilidade em que ela acerta a correta mistura dos ingredientes. Tá, ok? Então, se ela acertar, qual que seria a chance de, por mero acaso, né, adivinhar? É uma chance inferior a 2%. Tá? Então, o Fisher considerou como sendo nível de significância ou prova de que ela tem esta capacidade, que ela tem uma capacidade que não é um chute ao acaso, se ela acertasse todas as xícaras. Tá, ok? E aí conta a história de que ela acertou de fato o experimento inteiro, acertou todas as xícaras do experimento, coisa que por acaso só aconteceria com uma probabilidade inferior a 2%. Então, ele declarou ela sendo conhecedora dos mistérios da bebida inglesa. Tudo bem. E aí a gente entra para definir o que são esses 3 princípios fundamentais da experimentação que o Fisher cunhou quando começou a trabalhar com experimentação lá na estação de Rothamsted. A primeira delas é a repetição. Então, você possivelmente não vai dar muito crédito se eu fizer um experimento com apenas 2 unidades experimentais. Eu quero verificar a diferença de Coca e Pepsi no ânimo das pessoas. E eu dou Coca para uma pessoa, dou Pepsi para outra pessoa, e depois que elas tomarem a bebida, eu aplico, por exemplo, uma prova de matemática. Ok? E vejo o resultado.
Será que uma bebida estimula mais do que a outra a pessoa resolver uma prova simples de matemática, por exemplo, uma prova nível ensino médio? Será que existe diferença? E se eu disser, por exemplo, que uma da bebida a pessoa fez 70 pontos, a pessoa fez 80 pontos na outra, com duas pessoas, cada uma delas recebendo uma bebida, você não vai sentir confiança, correto? Porque foram usadas apenas duas bebidas, cada uma delas para uma pessoa, você pode falar assim, mas essa diferença de 80 para 70 é porque um estudou mais do que o outro, porque um estava mais preparado que o outro, ou seja, você pode facilmente atribuir essa diferença a outras coisas que não foram as bebidas, a idade das pessoas, enfim. Certo? Pouco provável. Duas pessoas, uma cada bebida, que essa diferença de 10 pontos na prova seja exclusivamente da bebida, correto? Então, por isso que a gente tem que repetir. A gente tem que ter mais observações dos tratamentos, ou seja, fazer com que eles sejam aplicados a outras unidades experimentais, para que a gente tenha resultados mais confiáveis. Então, repetição é você ter mais de uma unidade experimental em cada ponto experimental. Nesse meu exemplo da Coca versus Pepsi, o ponto experimental é se a bebida é Coca ou se a bebida é Pepsi. E o interessante é que a gente tenha mais de uma pessoa tomando Coca, mais de uma pessoa tomando Pepsi, e depois elas fazendo a realização da prova de matemática lá. Outra coisa que acontece é o seguinte: ok, uma pessoa tirou 80, outra pessoa tirou 70, essa diferença de 10 unidades foi a diferença no teste. Mas o quanto que essa diferença é relevante? O quanto essa diferença é grande ou pequena para dizer que existe superioridade de uma bebida sobre a outra? 10 pontos é grande ou não é grande? Essa variação de 10 pontos ao realizar uma prova de matemática é uma diferença significativa para dizer que foi provocada pela bebida? Ou se todas as pessoas tomassem Coca, você iria observar a diferença de 10 unidades no conjunto de pessoas que só tomaram Coca? Você iria observar facilmente diferença de 10 unidades no conjunto de pessoas que tomou Pepsi? Então, uma diferença de 10 unidades de um grupo para o outro é uma diferença grande? Então, a gente precisa ter uma ideia do o quão grande é essa diferença para, de fato, essa diferença ser uma diferença atribuível ou uma diferença causada pelo fator que você está estudando. Então, a gente precisa estimar o que é a variação dentro dos grupos que receberam o mesmo tratamento, daquela variação que existe entre os grupos que receberam os diferentes tratamentos. Tá? É basicamente isso que vai nos dizer se essa diferença entre os grupos pode ser atribuída ao tratamento que a gente está estudando. Ok? E a gente sabe, né, é intuitivo pensar que a incerteza sobre os efeitos vai diminuir com o aumento das repetições. Quanto mais pessoas você tiver no grupo de Coca e mais pessoas que você tiver no grupo de Pepsi, mais precisão você vai ter sobre a estimativa do desempenho médio na prova, ok? Um grupo de 10 pessoas tomando Pepsi, um grupo de 10 pessoas tomando Coca, o desempenho médio foi de 80 contra 70, com determinada precisão. Se você dobra o número de pessoas em cada grupo, a precisão associada a essa estimativa média aumenta, tá? Então, as repetições permitem também isso, tá? E aí a gente tem que ter cuidado com aquilo que eu discuti no slide anterior. O que é repetição e o que é pseudo-repetição, tá ok? Repetição genuína é quando você repete o ponto experimental. E pseudo-repetição é quando você reamostra a mesma unidade experimental. Você não repete o ponto experimental. Você tira uma medida de uma repetição, você observa várias vezes a mesma repetição. Esse é o exemplo lá dos peixes, ok? Se você tem só 2 aquários, um deles com água suja, outro deles com água limpa, e retira 5 peixes de cada aquário, esses peixes estão todos na mesma condição. Eles são pseudo-repetição. É muito diferente de você ter mais aquários com água suja e mais aquários com água limpa. Vamos pensar diferente, vamos pensar em um outro exemplo. Imagina que o meu estudo seja um estudo que está determinando, por exemplo, eu vou medir a altura de pessoas, e aí eu tenho a seguinte condição. Vamos supor que eu esteja estudando Estou estudando algum método de esportivo, né? Alguma técnica esportiva, algum tipo de treino, e eu estou distribuindo
esse tipo de treino, tem o treino A e tem o treino B, tá? 2 tipos de treino diferente para desenvolvimento de massa muscular. Vamos supor assim, 2 tipos de treino de desenvolvimento de massa muscular. E eu faço a aleatorização dos tipos de treino A e B por família. Então eu vou em uma determinada família e falo, ó, vocês aqui vão para a academia, todos os irmãos, todas as irmãs, enfim, todo mundo dessa família vai fazer esse tipo de treino aqui, tá? O coach de vocês é o João. Outras famílias vão ter outro tipo de treino, vão realizar outro tipo de treino, e aí vão ter outro coach, vão fazer outro tipo de treino. No final, depois de 30 dias, serão feitas medidas lá de crescimento muscular, com adipômetro, redução de gordura e tudo mais. Vocês concordam que as pessoas da mesma família vão parecer muito mais umas com as outras do que as pessoas de diferentes famílias? Pessoas de diferentes famílias que estão no treino A vão ter uma variabilidade entre elas muito maior do que pessoas de mesma família, né? Concordam? Porque tem uma questão genética, eu ser parecido com meu irmão, mas as diferenças entre pessoas de mesma família vão estar em uma escala bem pequena e vai ser muito maior a diferença entre pessoas de famílias diferentes. Então, pessoas de mesma família são, de certa forma, pseudo-repetições, para esse caso, ok? Para esse caso em que eu casualizei o tipo de exercício físico para todas as pessoas da mesma família. Tudo bem? Agora, se dentro daquela família, onde todos receberam o mesmo tipo de exercício físico, eu coloco um outro fator, que é, por exemplo, nutrição, ó, você vai fazer uma dieta de carboidrato com proteína sim, você vai fazer uma dieta de carboidrato. Aí nós temos este outro fator tendo uma outra unidade experimental, que aí, no caso, é o indivíduo, e não mais a família como um todo. Não sei se vocês conseguiram pegar. Às vezes é sutil essa diferença, mas... Então, você pode ter pseudo-repetição e repetição genuína. Essa é a diferença das duas coisas. O importante é você lembrar que, geralmente, a pseudo-repetição captura menos variabilidade do que a repetição genuína. Os peixes de um mesmo aquário serão mais parecidos entre si do que peixes de aquários diferentes. Ok? Então, esta variabilidade, que é pequena entre peixes do mesmo aquário, não pode ser a variabilidade que você leva em conta para julgar o tamanho do efeito, porque ela é demasiadamente pequena, porque eles são muito semelhantes entre si. Tá bom? Por que a gente tem que ter repetição no final das contas, então? Para que a gente tenha resultados de respaldo. Tá? Quanto mais repetição, de certa forma, mais respaldo existe. Não é a única coisa que garante o respaldo de um experimento, vou falar de mais 2 a seguir. Para a gente mitigar o efeito de fatores não controlados, ok? Quando você tem apenas 2 pessoas, uma tomando Coca, outra tomando Pepsi, o resultado pode ser em função das idades das pessoas e de várias outras coisas no histórico delas. Mas se você tem um grupo de 10 pessoas tomando Coca e um outro grupo de 10 pessoas tomando Pepsi, essas diferenças vão se anular. Vai ter uma pessoa que estudou mais no grupo do Coca e vai ter uma pessoa que estudou bastante, um nerd no grupo de Coca com um nerd no grupo de Pepsi, e esses efeitos vão acabar se anulando no final, ok? Então, isso acaba mitigando esses fatores não controlados, porque nos 2 grupos deve ter um equilíbrio acontecendo, tá? Permite que a gente estime o erro experimental, porque quando você observa vários indivíduos do mesmo grupo, você vai ter uma variância da resposta nesse conjunto de indivíduos, e aí você consegue saber se aquela diferença entre os 2 grupos, se ela é grande se comparada com a diferença dentro dos indivíduos do mesmo grupo. E isso também aumenta a precisão dos efeitos estimados. Então, esse é o primeiro princípio, o princípio de você ter repetições dos seus pontos experimentais. O segundo princípio é o seguinte: não basta você ter repetições dos seus pontos experimentais, você tem que aleatorizar. Então, não adianta nada eu ter 50 pessoas no grupo Coca, 50 pessoas no grupo Pepsi, se eu colocar as 50 pessoas do grupo Coca serem os alunos da 8ª série e as 50 pessoas do grupo Pepsi serem os alunos do 3º ano. Vou ter 50 pessoas em cada grupo, eu tenho repetições, porém, eu misturei os efeitos, porque aqui é a 8ª série contra... Aqui não é só Coca, aqui é Coca, 8ª série, e aqui é Pepsi, 3º ano. Quando eu medir a diferença, essa diferença não pode ser atribuída exclusivamente ao tipo de bebida, tá? Porque existem outros fatores que estão trazendo efeito para dentro do experimento. Essa figura mostra uma região experimental, por exemplo, uma região agrícola, e você pode entender como que a coloração aqui é, por exemplo, imagina que isso aqui seja uma área bem maior, só que você pode entender como uma coloração sendo a temperatura média do lugar, ou sendo
a irrigação ou até mesmo a fertilidade do solo, ok? Suponha que eu vá estudar um fator de 2 níveis, ok? Eu vou casualizar um fator de 2 níveis. E aí, na hora de fazer o sorteio, eu coloco assim, ó, o fator A cai aqui nessas 4 parcelas e o fator B cai aqui nessas 4 parcelas. Supondo que essa coloração tenha a ver com a fertilidade, concorda que um fator vai estar levando vantagem em cima do outro na hora que você for medir a resposta? Está comparando 2 cultivares de soja, tá? 2 cultivares de soja lá. Ou 2 tipos de pasto, ou qualquer outra coisa que seja possível cultivar. Concorda que o que você cultivar aqui, pelo solo ser mais fértil, vai produzir mais do que aquilo que você cultivou aqui? Então não adianta eu apenas ter repetições. Eu tenho que fazer com que essas outras coisas que eu não controlo não influenciem de sobremaneira os resultados do meu experimento. Então, um jeito de você fazer isso ao invés de você colocar todas essas 4 parcelas com o mesmo fator e essas 4 com o mesmo fator, você, ao acaso, distribui elas aqui. Você pode colocar o nome das parcelas em um papelzinho e tirar o papelzinho, jogar um dado, tirar uma carta de baralho, enfim. Usar qualquer processo aleatório para que você casualize. Ao fazer isso, você vai ter o A caindo aqui, o B caindo aqui, depois B de novo, B aqui, e isso, a longo prazo, vai equilibrar ou, em termos médios, todos os tratamentos têm a mesma chance de cair nas regiões privilegiadas ou não, ok? Em termos médios. Porque você pode fazer um sorteio e cair A e A aqui, B e B aqui, e o outro A aqui e o outro B aqui. Você pode fazer um sorteio que isso acontece, isso é possível. Tá? Então, mas em termos médios, as condições irão se equilibrar. Concordam? Em termos médios, vai ter um sorteio que o A cai embaixo e o B cai em cima, mas vai ter um outro que o B cai embaixo e o A cai em cima. Em termos médios, as coisas vão se equilibrar. Ok? Então, o que essa figura está ilustrando é que, às vezes, a gente tem causas identificáveis de variação que podem comprometer os nossos resultados. Uma causa identificável de variação nesse experimento agrícola aqui é a fertilidade que está aumentando do topo para a base dessa figura. Tá? Tem mais fertilidade do solo aqui. Tá? Como a gente não quer que a fertilidade influencie, um jeito de você eliminar a influência da fertilidade, ou pelo menos reduzir isso um pouco, é você casualizar, sortear, fazer com que um processo aleatório designe em qual parcela vai cair cada tratamento. Tá? Então, isso vai equilibrar um pouco, porque aí você vai dar a chance de qualquer parcela cair naquela região melhor ali. Então, isso também vai permitir você mitigar o efeito de outros tipos de outras coisas, como, por exemplo, suponha que você tem um instrumento de medida, que pode ser uma balança, que à medida que você vai utilizando essa balança, ela vai tendo fadiga, ela vai descalibrando. No começo, ela pesa corretamente, mas ela vai fatigando à medida que você vai usando e, no final, ela não está pesando com a precisão que deveria. Tá? Ela vai acumulando erros. Ela vai fazendo com que o indivíduo que está sendo pesado fique mais pesado. Tá? Ela vai errando, ela vai descalibrando ao longo do tempo. Tá, ok? Um instrumento que seja controlado por bateria, e a bateria vai ficando fraca, e aquele instrumento, por causa da bateria fraca, começa a medir errado, enfim. Perde o sinal, né? Enfim. Então, quando você aleatoriza, você faz com que os diferentes tratamentos sejam medidos no começo e no final, e de forma igualmente distribuída, e esse fator meio que é equilibrado. Tá? Professor, Sim? Com licença. Pessoal do presencial, a 4ª chamada está aberta e a palavra passe é chá. Tá? Criatividade aqui. Professor, o Leonardo pergunta, respaldo é sinônimo de assertividade? Oi? Eu usei respaldo aqui para dizer que mais repetições você tem mais respaldo. Depende do que você quer dizer com assertividade. A questão assim... Eu vou... Respaldo, nesse caso, quer dizer credibilidade. O fato desse experimento ser entendido ou, né, as pessoas estarem confortáveis com o resultado que ele produz e acreditarem que esse resultado, de fato, tem. Oi?
Pode ser entendido, sim, como isso. Professor? Caiu de novo aqui, né, Cali? Isso. Vamos lá mais uma vez. Trinta e três 16 0369 8439. Essa situação em que você tem fatores não controlados predomina, né? Ela é mais regra do que exceção. As unidades experimentais, elas podem ser ou estar em condições homogêneas, o que é bastante exceção, né? E aí, se elas estão em condições homogêneas, qualquer diferença que existe de uma unidade experimental para outra é completamente devido ao acaso. Não dá para você atribuir a um fator. Não dá para você identificar um fator que explique essas diferenças. E tem a situação que as unidades experimentais têm diferenças que são explicadas por uma causa identificável. Essa causa identificável pode ser intrínseco da própria unidade experimental, algo decorrente do passado, do histórico dessa unidade experimental, tá ok? Ou pode ser as condições de contorno nas quais essas unidades experimentais estarão sujeitas à medida que o experimento for conduzido, tá? Então, exemplo, você vai fazer um experimento de ganho de peso com leitões. Dificilmente você vai ter um conjunto de 20 leitões, todos nascidos no mesmo dia com o mesmo peso para começar o experimento. Você não vai ter 20 leitões que nasceram no mesmo dia e estão todos com o mesmo peso. Esses 20 leitões que você reuniu para fazer esse ensaio, eles vão apresentar tamanhos e idades diferentes e você sabe que o tamanho e a idade vai comprometer o ganho de peso deles. Como é que você vai fazer esse ensaio? Então, você vai ter que dar um jeito de controlar ou de evitar o efeito prejudicial dessa variabilidade que existe entre peso e idade desses animais. Outra situação, às vezes as suas unidades experimentais são muito semelhantes entre si. Imagine que você cultivou feijão no algodão, ok? Sementinha de feijão, todas as sementes do mesmo tamanho, algodão, você tirou um pedaço, todos do mesmo tamanho, quantidade de água que você colocou no algodão é a mesma, que você usa um conta-gotas e colocou 4 gotas, todas as condições são iguais. Porém, na hora que você foi fazer esse experimento lá dentro da geladeira, tem aqueles que ficaram na primeira prateleira da geladeira, que estão mais próximos da luz, e aqueles que ficaram na prateleira de baixo, que estarão escondidos da luz, porque a prateleira de cima vai tapar a luz da prateleira de baixo. Então, as condições são homogêneas no início, mas à medida que o experimento for sendo conduzido, essa questão de posição na prateleira pode modificar o crescimento desses feijões no algodão, ok? Como é mais frio embaixo da geladeira do que em cima, por exemplo, essas coisas, isso pode afetar. Então, às vezes, as condições serão heterogêneas da instalação do experimento para frente. Às vezes, as condições foram homogêneas até o dia da instalação do experimento, ou as duas coisas combinadas, ok? Por exemplo, dos leitões, você pode ter a questão de peso diferente, idade diferente, e na hora que você for colocar os leitões para ficar separados lá, por exemplo, na granja, você vai ter granjas que estão mais próximas, por exemplo, de uma fonte de luz e outras mais distantes de uma fonte de luz, onde ventila mais, onde ventila menos, onde eles passam mais calor, passam menos calor, isso pode mudar a resposta em ganho de peso. Então, você pode ter as duas coisas acontecendo simultaneamente, ok? Professor, a Caroline pergunta, queremos saber qual é o efeito da queimadura grave sobre a autoestima de crianças. Já que a variável independente não será provocada pelo experimentador, teria como realizar um experimento utilizando repetições? Esse é um caso, ele pode ser experimental e é observacional, porque, por exemplo, tem coisas que você não casualiza, você pega pronto. Por exemplo, eu vou estudar a espécie de peixe, ou eu vou estudar a espécie de planta. Eu não atribuí, eu não peguei uma planta que não tinha espécie e falei, você vai ser dessa espécie. Já veio com ela, né? Então, a queimadura da criança é como se fosse... Eu não vou aplicar a queimadura, vai virar, sim,
lá no pronto-socorro, a criança vai chegar já com a queimadura. Né? Eu não escolhi aquela criança ter aquela queimadura. Não escolhi. Mas depois que chegaram as crianças com aquelas queimaduras, você poderia ter uma espécie de sorteio, falar, ó, essa queimadura é de nível severo, mas ela vai receber essa pomada. Chegou outra criança com queimadura de nível severo, mas essa criança vai receber esta outra pomada B. Então, você poderia casualizar o que você faz, não o grau da queimadura, porque é algo que já veio, mas a forma como você trata aquela queimadura daquele grau, você poderia casualizar. Agora, aí existem várias questões, né? Por exemplo, será que existe algo em comum com relação às crianças que levaram aquela queimadura? Por exemplo, aquela queimadura mais severa, normalmente você observa nas crianças mais velhas, de mais idade, porque estavam brincando numa condição mais perigosa, porque são crianças de maior idade. Cozinha, por exemplo. Cozinha. Então, a hora que você aplica a pomada, será que o efeito que você observa na pomada daquela queimadura, será que não é influenciado pela idade da criança? A resposta que uma criança daquela idade tem ao medicamento? Então, aí é que fica complicado, entendeu? Porque às vezes você pode ter aquela queimadura associada a um tipo de hábito daquela criança, ou um tipo de brincadeira que aquela criança daquela idade faz. E aí para discutir a questão do grau da queimadura, pode ser que existam outros fatores confundidos que você não sabe, tá? Mas a questão da pomada, aí você poderia atribuir causa e efeito de uma forma melhor, Professor, porque você sorteou. Professor, Oi? vamos lá? Vamos compartilhar aqui. E a resposta sendo a autoestima, né? Então, nesse caso, não tem como fazer a aleatorização do fator que interessa, que é a queimadura. Né? Mas uma vez... Não é uma situação experimental na qual você... Exato. No caso das crianças, não teria, mas no caso, por exemplo, né, de um experimento de laboratório, quando você quer ver, por exemplo, o efeito de anti-inflamatórios, às vezes você provoca, né, até é difícil falar isso, mas às vezes você provoca queimaduras nas suas cobaias. Nos ratinhos você induz, né, uma queimadura ou um corte, enfim, para poder depois tratar aquilo. E aí, nesse caso, você teria controle, porque você sorteia qual que seria o animalzinho que receberia cada queimadura ou cada injúria, enfim. Né? Aqui não está indo, Kali. Não. Mas como a gente está utilizando os slides, a gente pode utilizar direto esse computador para apresentar. Tá. Só você... deve ser. Só você entrar lá no... Isso. Aí, Talks. Eu vou tirar. Esse de baixo, né? O step, esse primeiro. É porque ele tem as transiçõezinhas. Coloca aqui. Tá. Só um minuto. Não, pode maximizar no próprio navegador mesmo. Cancela, pode maximizar. Dá F11 agora. Aí, beleza. Então vamos lá. Aqui eu já passei, deixa eu só encontrar a posição em que eu estava. Aqui, né? E essas causas de variação identificáveis, isso também serve para os fatores descontroláveis do seu experimento, eles podem ser contínuos ou categóricos. Então, exemplos de contínuo. Peso e idade inicial dos leitões e um estudo de ganho de peso. Tempo de uso de um medicamento por pacientes. Você pode formar grupos de pacientes que tenham o mesmo histórico de uso de um medicamento, tá? Porque às vezes o paciente usou por muito tempo um medicamento, aquele medicamento já não tem mais efeito, né? Ou pode comprometer a aplicação de outros medicamentos. Quantidade de horas semanais em atividades esportivas. Você quer testar alguma questão de nutrição em crianças, e aí uma coisa importante é você verificar se elas não diferem ou se existe o efeito de número de horas semanais em atividades esportivas. Nível de fertilidade de parcelas de uma estação experimental, número de escovações diárias de pacientes odontológicos, tá ok?
E você pode ter esses fatores representados por categorias, como, por exemplo, o sexo dos animais em um estudo metabólico, a classe de vigor de mudas de árvores frutíferas antes de você plantar, né? Você pode ter mudas que apresentam um alto vigor, que a planta está verdinha, está bonita, pode ter mudas que a plantinha não está tão bem em termos nutricionais e de saúde, assim. Diferentes graus de escolaridade de respondentes de um questionário. Vamos supor que seja um questionário sobre segurança digital. Então, esse grau de escolaridade das pessoas pode influenciar a resposta que essas pessoas dão a um questionário sobre segurança digital, sobre ética de dados abertos, por exemplo. Diferentes fabricantes de cimento podem provocar uma diferença em um estudo de resistência de concreto, porque esses fabricantes podem produzir esse concreto, esse cimento, com diferentes especificações, variar um pouco nas especificações do concreto, e com isso, quando você produz as especificações do cimento, quando você faz uma mesma receita para produzir concreto utilizando o cimento do fabricante A e do fabricante B, eles serão levemente diferentes em alguma característica. Ou a região geográfica, por exemplo, de um isolado de um patógeno vegetal, de um determinado fungo, de uma determinada bactéria. Essa região geográfica pode ter moldado a genética daquele isolado de tal maneira que ele é mais resistente ou menos resistente à aplicação de um fungicida, de um controle biológico, enfim. Tá? Então, esses são os fatores. Por que a gente tem que aleatorizar, então? A aleatorização vai permitir, assim como a repetição, que a gente tenha resultados de mais respaldo. Respaldo aqui é no sentido de confiabilidade, no sentido de credibilidade dos resultados de um experimento. Essa aleatorização vai balancear o efeito de fatores não controlados, tá ok? Não vai eliminar, vai só balancear, vai permitir que nos dois grupos tenham pessoas das duas idades, dos dois sexos, enfim, e vai tornar esses resultados não viciados ou menos comprometidos por esses fatores sistemáticos. Então, se existem muitos fatores não controlados presentes, como, por exemplo, vamos pensar novamente no ensaio com os leitões, idade e peso inicial, e você vai aplicar, por exemplo, 2 tipos de ração para esses animais comerem, tá? Se na hora de aplicar as rações você casualiza, vai ter animal pesado nos 2 grupos, leve nos 2 grupos, leitõezinhos novos nos 2 grupos, leitões mais velhos nos 2 grupos. Então, de tal forma que essas coisas se anulem no final. Tá? A ideia é que, em termos médios, essas coisas vão se anular. Ok? E aí você pode comparar o efeito das 2 rações, porque nos 2 grupos vão ter animais com o restante das características em igual proporção. Essa é a ideia. Tá? Porém, se você sabe da existência desses fatores, você pode tomar providências que são melhores do que esperar que o acaso atue. E aí a gente entra no terceiro princípio, que é um dos mais importantes desses 3, eu diria aquele que você consegue atuar e, se você fizer bem feito, fazer com que o seu experimento tenha ainda mais respaldo, que é o princípio do controle local. Esse controle local é o conjunto de medidas que você aplica visando reduzir ou controlar a interferência desses fatores externos. O fator externo que eu quero dizer é o exemplo da idade dos leitões, do peso dos leitões, ou toda a fonte de variação que você identifica nas unidades experimentais e que não são aquilo que você deseja estudar. Tá? São coisas que variam nas unidades experimentais, mas que você não quer que varie, ou você quer controlar. Tá? O que a gente faz nesse caso aqui? Vamos supor que eu vou fazer um estudo com pessoas, que pode ser responder um questionário, fazer uma atividade física, ou medir o resultado de um medicamento, e eu tenho pessoas de diferentes idades. O que eu posso fazer é criar grupos, tá? De pessoas com faixa etária aproximada, com idade aproximada, e então sortear esses medicamentos, esses métodos de ensino, essas formas de atividade física ou dietas, enfim, dentro dos grupos que têm pessoas homogêneas. Então, ao invés de sortear 2 tipos de dieta para esse conjunto de 12 pessoas e esperar que, em média, você tenha a mesma idade nos 2 grupos, você pode, então, sortear só dentro desse grupo, só dentro desse grupo e só dentro desse grupo as 2 dietas.
Com isso, você garante que vai ter 2 pessoas com a dieta A e 2 pessoas com a dieta B, em cada um dos grupos que tem diferentes idades. Ok? Porque por sorteio, sem fazer essa blocagem, você poderia cair na situação em que esses 4 mais jovens todos receberam a dieta A. Por sorteio, isso pode acontecer. Tá? Então, para evitar que isso aconteça, você bloca, você divide. Tá? Então, existem principalmente três coisas que você pode fazer que são relacionadas ao controle local. O primeiro eu já comentei, que é a blocagem. Você agrupa unidades uniformes ou homogêneas ou semelhantes entre si para então fazer a aleatorização, para dizer qual delas recebe cada tratamento. Ok? A segunda é a bordadura, e esse caso é bastante típico de experimentos agrícolas. Bordadura é a beirada de uma parcela, né? Naquela figura anterior, onde eu mostro as unidades experimentais, aqui, por exemplo, aqui nós temos uma ilustração de um experimento agrícola, cada quadrado desse é uma parcela, e aqui pode ter mudança de adubação, mudança de espécie. A borda seriam essas plantas que estão no contorno aqui, expostas ou mais expostas a um ambiente externo. Tá? Então, na hora de colher esta parcela, você colhe só o centro dessa parcela, desprezando a borda, porque a borda possivelmente foi muito afetada pelas parcelas vizinhas, pelos corredores que as pessoas utilizam para caminhar, enfim. E aí você colhe só o interior da parcela, porque tecnicamente ela está mais protegida, né, dos fatores externos ali. Então essa ideia de bordadura é bastante relacionada a experimento agrícola. E você tem um outro conceito que é o ensaio cego, bastante comum de experimentos, ensaios clínicos, ensaios médicos, odontológicos, enfim, que é o paciente não sabe o tratamento que ele está recebendo, para que ele não tenha nenhuma mudança de atitude, né, com relação ao tratamento que ele está recebendo. Ele não sabe se ele está sendo medicado ou se ele está recebendo placebo. Se ele souber que ele está sendo placebo, ele pode chutar o balde e falar, já que não estou recebendo medicamento nenhum, eu vou ser displicente com a minha alimentação. E pode ser o contrário, pode ser o paciente que recebe o medicamento, ele fala, opa, estou recebendo um medicamento que está sendo testado, um medicamento promissor, então fico entusiasmado, me alimento bem, faço exercícios, e isso pode comprometer o resultado, tá? Então, o ensaio cego é quando o paciente não sabe que tratamento ele recebeu, o duplo cego é quando o paciente não sabe e o médico também não sabe, o avaliador não sabe, ninguém sabe. Isso está guardado, envelopado em algum lugar, que o João recebeu o placebo, a Maria recebeu o tratamento, e só no final que esses rótulos serão conhecidos, tá? Quem recebeu o tratamento. Então, essas 3 medidas, essas três coisas servem para você fazer controle local: blocagem, bordadura e ensaio cego. Tá? A questão chave e a mais relevante aqui é quando que você faz blocagem, em que você faz blocagem, como fazer esse controle local. Tá? Então, eu uso esse exemplo típico aqui de um experimento feito com, por exemplo, faz de conta que a gente está cultivando cenouras aqui nesses canteiros. Tá? Isso aqui é uma horta, esses canteiros terão cenouras e eu vou, por exemplo, avaliar a irrigação que eu aplico na cenoura. Eu quero saber quanto de água eu tenho que aplicar para produzir mais cenoura. Tá? Só que esse experimento aqui, essa horta, ela precisa ser capinada. Toda semana nasce plantas daninhas ali, então você precisa capinar, e a capina é manual. Você vai lá, agacha aqui na beiradinha e vai tirando o matinho com a mão. Ok? Suponha, então, uma situação bastante interessante que você tem alunos de iniciação científica para trabalhar nesse experimento junto com você, e aí os alunos de iniciação científica, cada canteiro desse aqui, aqui você tem as parcelas, tá? Faz de conta que aqui é a parcela de uma espécie de cenoura, depois você tem outra espécie de cenoura, outra espécie de cenoura, lá no final do canteiro outra. Aqui você aleatorizou, vem outra espécie de cenoura, cada canteiro desse você teve uma aleatorização separada. Ou seja, esses aqui são os blocos do seu experimento e você tem as diferentes espécies de cenoura. Beleza? Você resolveu blocar porque você imagina que o sombreamento que as árvores causam, aqui tem umas árvores plantadas, o sombreamento que elas causam vão fazer com que esse canteiro tenha mais sombreamento durante o dia, depois esse aqui é o que tem menos sombreamento, se bem que por outro lado tem um muro aqui que pode sombrear também. Mas enfim,
Quando as pessoas forem trabalharem nesse experimento, fazerem a capina, o ideal, o correto, seria o seguinte: o mesmo aluno pega esse canteiro e faz a capina inteira desse canteiro sozinho, outro aluno pega esse canteiro e faz a capina inteira desse canteiro sozinho, outro pega e faz a capina desse, outro pega e faz a capina desse. Ok? Porque se você colocar 2 alunos, um começando aqui, outro começando aqui para fazer a capina, você está provocando uma fonte de variação sistemática, que é o efeito da capina do aluno, e aí essas parcelas aqui serão favorecidas ou prejudicadas, dependendo desse aluno ser ou não mais caprichoso que o outro, na hora de capinar. Ok? Porque às vezes o aluno é mais caprichoso, tira todos os matinhos, o outro vai lá e tira só os maiores, os menores ficam. Com esses matinhos que ficam competindo por nutrientes com a cenoura, e a cenoura não vai produzir tanto. Então, você deveria fazer com que o efeito do aluno estivesse sobreposto ao efeito do sombreamento. A blocagem que você fez para sombrear também deve ser uma blocagem mantida para todas as demais condições que vierem a ocorrer nesse experimento. Tá ok? Professor, a Cíntia pergunta, para o pareamento entre indivíduos, mesma idade, sexo, raça, seria uma forma de controle local? Sim, é uma blocagem. Você está reunindo indivíduos que são homogêneos, e nesses grupos de indivíduos homogêneos você sorteia o tratamento depois. Então você sabe que tem o tratamento A em um indivíduo muito semelhante ao indivíduo B, que recebeu outro tratamento, que é muito semelhante ao indivíduo C, não semelhante por inteiro, por completo, mas o mais semelhante possível, porque as principais características, peso, idade, sexo, raça e tal, foram controladas, ou você criou um grupo que é muito homogêneo nesse sentido. Tá ok? Tá, obrigada. Então, isso é um controle local, em específico o de blocagem. Tá bom? Portanto, você tem que fazer controle local, porque, mais uma vez, isso gera resultados com respaldo, com credibilidade. Você, fazendo controle local, você controla fontes de variações sistemáticas, você identifica e então controla, tá? E você reduz o erro experimental e assim aumenta a precisão. Porque agora as diferenças que antes existiam devido à idade, você controlou, você sabe que idade influencia uma determinada resposta. Então, apesar de você estar estudando 2 tipos de medicamento, A e B, idade passa a ser um segundo fator no seu experimento. Um fator que você não quer estudar por que a idade influencia, mas é um fator que existe e você vai acomodar. Tá? Então, o seu experimento ele acaba tendo 2 fatores. Um do seu interesse, que é o que motivou você a fazer o experimento, primeiro do seu interesse, e o segundo veio da necessidade de você ter que controlar. Então, os blocos contendo pessoas de diferentes idades passa a ser um segundo fator, tá ok? Não de interesse primário, mas que você vai ter que acomodar na hora que você for fazer o modelo estatístico para esse experimento. Vai ter lá que considerar a variação provocada pela idade, tá? Então, isso na hora da análise é importante. Bom, já falamos dos 3 princípios da experimentação, e aí a gente entra na parte principal, que é, ok, eu vou estudar algum fator sobre essas unidades experimentais, algo que é o principal motivo pelo qual eu estou fazendo esse experimento, que é estudar algum fator. Esses fatores que você deseja estudar, então, supostamente coisas que você consegue controlar, tá? Você controla no seu experimento. Eles podem ter natureza métrica ou quantitativa ou serem categóricos. A gente já discutiu ali em alguns slides anteriores. O que é um fator métrico? Quando o suporte é numérico ou contínuo, que é, por exemplo, a quantidade de substância do medicamento, quantas miligramas é aquilo, a quantidade de fertilizante, quantos litros de água você utiliza na irrigação, quantos minutos de esteira aquela pessoa faz antes de ir para uma outra atividade. Então, são fatores contínuos. Você quantifica a exposição da unidade experimental em relação àquilo. Quanto tempo de estudo, quantas horas de estudo, qual que é a carga no aparelho que a pessoa usa para fazer determinada atividade, para depois você medir o crescimento muscular, por exemplo. E pode ser categórico, que é quando os suportes são de níveis nominais ou ordinais. Aí o fator é qualitativo, no caso, é o tipo de fabricante, é o tipo de medicamento, a rota metabólica feita por ele, enfim, tá?
E você pode estudar, inclusive, simultaneamente vários fatores. 2 ou mais categóricos de uma vez, 2 ou mais contínuos de uma vez, um categórico e o combinado com o contínuo. E aí a maneira como a gente combina os níveis desses fatores gera para a gente vários tipos de delineamentos experimentais, tá? Ou de arranjos experimentais possíveis. Então a gente começa aqui em cima, tá? Você tem experimentos em que você estuda um único fator e aplica nas unidades experimentais os níveis que esse fator possui, ok? Então, a gente pode estar estudando o fator que é adubação e você aplica nas unidades experimentais adubação com 0, com 10 e com 15 quilos por hectare. Um fator com 3 níveis, níveis quantitativos. Ou podem ser níveis qualitativos, dieta 1, dieta 2, dieta 3. Cada uma dessas dietas é um fator qualitativo, é uma qualidade, tá? Não daria para dizer que uma dieta é melhor do que a outra ou posicionar elas em uma escala quantitativa. Mas você pode estudar 2 ou mais fatores de uma vez. Quando você combina 2 ou mais fatores de uma vez, a gente tem duas possibilidades. Combinar os níveis desses fatores de forma cruzada ou combinar de forma aninhada. Combinar de forma cruzada é o seguinte, eu vou estudar dieta do atleta e tipo de exercício que ele vai fazer. Então, eu vou ter para exercícios 3 tipos possíveis, exercício com baixa carga e muita repetição, com média carga e número de repetições intermediárias, e exercício com alta carga e poucas repetições, tá? Faz de conta. 3 tipos de exercício, combinados com 2 dietas. Mais proteica, menos carboidrato, e com mais carboidrato e menos proteína. Pode ser? E aí você vai ter, então, 6 possibilidades possíveis. E vai aplicar isso no seu grupo de indivíduos. Suponha que você tenha 30 indivíduos, 30 atletas, vai sortear quem que recebe o alta carga com dieta A, o baixa carga com dieta B. Então, você pode ter uma combinação de forma completamente cruzada. Aqui, os tipos de carga e aqui, as dietas. Você vai ter um número de indivíduos para cada combinação possível desses 2 fatores. Então, você está combinando de forma completamente cruzada. Tem uma situação que é o seguinte, olha, quando eu combino, eu estou estudando muitos fatores, eu estou estudando a carga, a dieta, a idade, o medicamento, o suplemento que o cara está usando, o tipo de esporte que ele pratica, enfim, quando você está estudando muitos fatores, e quando você está estudando muitos fatores, quando você combina todos os níveis, cresce rapidamente a quantidade de condições experimentais. Então, uma possibilidade é você não estudar todas as combinações, não estudar por completo todas as combinações e estudar apenas uma fração delas. Então, não estarão presentes no seu experimento todas as possíveis combinações dos fatores, apenas uma fração dessas combinações. Então, o nome disso é experimento fatorial fracionado. E você pode ter os experimentos fatoriais incompletos de alguma forma, tá? Que são aqueles em que está faltando uma das combinações previstas ou existe um ponto experimental que está além das combinações previstas. Okay? Esse é o caso em que você tem, por exemplo, aqui, 2 dietas, 2 cargas, mas você tem aquelas pessoas que não praticam atividade física e não fazem dieta nenhuma. O seu experimento tem os atletas, que tem uma dieta e um tipo de exercício, mas tem o grupo controle lá, que não faz nenhuma dieta específica, não faz nenhum tipo específico de exercício. Você quer ver o que mudou depois de 6 meses nessas pessoas que estiveram sob essas condições. Então, esse grupo aqui ó, é a nossa testemunha, chamado de testemunha. O grupo que não recebeu tratamento nenhum. Continua no status quo. Tá? Então, isso aqui gera uma espécie de fatorial, porque você combinou dietas com tipos de carga dos exercícios, com um ponto a mais aqui, que seria um tratamento adicional. Tá ok? Tudo bem? Então, sim.
O grupo controle vai permitir você ver diferenças com relação... Porque se você quer saber se uma dieta é melhor do que a outra, você vê aqui. Se você quer saber se uma carga é melhor do que a outra para uma determinada coisa, você vê aqui. E saber se essa dieta é melhor do que o que as pessoas... esta dieta é melhor do que não fazer dieta, aí você vê comparando isso aqui com isso aqui. Então, é uma hipótese a mais quando você coloca o grupo controle, né? Ou mais hipóteses, no sentido de você comparar. Às vezes não tem diferença entre as duas dietas, mas qualquer uma das duas é melhor do que você não fazer. Então, sem o grupo controle, você não teria como descobrir isso, entendeu? Às vezes não tem diferença com relação ao número de cargas que a pessoa coloca aqui para o desempenho esportivo. Fazer muita repetição com pouca carga ou fazer pouca repetição com muita carga, para determinada tarefa esportiva, por exemplo, como escalar, não muda. Porém, uma pessoa que faz qualquer um dos dois ainda é uma pessoa melhor do que uma que não faz nenhum. Então, a testemunha vai permitir você verificar isso. Sem ela, não teria como você saber, entendeu? Então, ela é a categoria de referência, no caso. Tá? Tem situações em que você tem dois controles, tá? O controle do extremo negativo e o controle do extremo positivo. Isso a gente tem bastante em experimentos com agronomia, que é o seguinte. Você vai fazer um experimento que envolve diferentes produtos químicos para controlar plantas daninhas. Produto químico A, produto químico B. Vamos resumir a 2. Do produto químico A, você aplica 3 doses. Do produto químico B, você também aplica 3 doses. Só que você tem a testemunha negativa, que eu não vou controlar a planta daninha nessa parcela. Vai crescer mato pra caramba, possivelmente a produtividade vai ser baixa. E você tem a outra parcela que você controla a planta daninha, mas sem usar produto químico. Você vai lá e faz capina manual. O que acontece? Esse é o melhor caso porque você não tem efeito químico do produto em cima da planta. Eliminou a planta daninha sem nenhuma exposição a produto químico. Então a planta vai produzir o máximo possível, digamos. Aqui, o mínimo possível, porque a planta daninha... E no caso aqui, você vai ter uma condição intermediária. Então você consegue ver o quanto que tal produto químico em tal dose está distante da condição ótima, da condição péssima, e saber se isso é significativo ou não em termos práticos lá depois. Ok? Esses delineamentos, eles descrevem... O delineamento é um termo bastante geral. Aqui a gente vai utilizar para descrever as condições nas quais foram feitas as aleatorizações. Tá? Então, a gente tem o delineamento com relação ao tipo de blocagem empregado. Então, a gente diz o seguinte, quando você não fez nenhum tipo de blocagem, você tem um delineamento inteiramente casualizado. O que significa delineamento inteiramente casualizado? Que você casualizou os seus tratamentos de forma inteiramente livre, sem formar grupos antes de aleatorizar. Eu tinha 30 pessoas, 3 tratamentos, então eu coloquei 10 papeizinhos de cada tratamento numa cestinha e sorteei. Você vai receber o tratamento A, depois peguei outro papelzinho, você vai receber o B. Sorteei para as 30 pessoas, não formei grupos antes. Esses outros aqui de blocos completos casualizados significa que você criou o grupo de pessoas com a mesma faixa etária e mesmo peso, e para esse grupo homogêneo de pessoas você sorteou os 3 tratamentos. Depois você foi para o outro grupo de pessoas e sorteou os 3 tratamentos. Você fez sorteios divididos, tá? Dentro de cada grupo. Ou outra forma de fazer sorteio. E você tem os delineamentos com relação à quantidade de camadas de aleatorização que você faz. Então, lembra lá do exemplo do nosso caso da plantinha de pimenta que fica na sacada. Primeiro você sorteou se aquele vaso vai ter ou não vai ter a irrigação, tá? Ou adubação. Primeiro sorteio foi se aquele vaso terá ou não terá irrigação. E a irrigação é aplicada ao vaso inteiro, a planta toda recebe aquilo. A segunda, o seu segundo fator que você está estudando é a iluminação. E aí você pega e sorteia que lado da planta vai ficar para o lado de fora da casa, que lado vai ficar para o lado de dentro. Anteriormente, você pegou e usou uma fita e colocou na lateral do vasinho e disse lado A, lado B do vaso. Aí você sorteia qual dos dois lados vai ficar para o lado de fora da casa, para pegar mais sol, por exemplo. Então, você teve 2 aleatorizações. Uma para decidir se aquele vaso vai ou não vai ter irrigação e depois outra para decidir que lado daquele vaso fica para o lado de fora da casa. 2 aleatorizações. Cada aleatorização casualizou um nível de um dos fatores. Os fatores foram casualizados de forma separada. Tá ok?
Então, isso gera para a gente diferentes estratos de erro experimental. Então, isso gera para a gente delineamentos chamados de parcela subdividida, ou parcela subdividida, se você divide ainda mais. Primeiro, nós tínhamos a parcela que era o vaso como um todo. Aí eu dividi ela ao meio, metade recebeu um tratamento, metade recebeu outro. Eu poderia dividir ao meio novamente, e assim quantas vezes eu quisesse. Ok? Outro exemplo, suponha que eu estou testando 2 tipos de hidratante para a pele. Tá? Dois hidratantes para a pele. 2 marcas de hidratante. E aí eu vou sortear e vou aplicar. Então eu pego as pessoas que são voluntárias desse experimento e sorteio. Você vai receber a marca A, você vai receber a marca B. Você vai receber a marca A, você vai receber a marca B. Além de estudar os 2 tipos de hidratante, eu vou fazer 2 tipos de aplicação do hidratante. Eu vou aplicar o hidratante a cada 2 horas sobre a mão e vou aplicar o hidratante uma vez ao dia. Uma vez ao dia e a cada 2 horas. E aí você sorteia qual das 2 mãos da pessoa vai receber a cada 1 hora ou uma vez ao dia. Tudo bem? Então, a primeira unidade experimental, que é o tipo de hidratante, a marca do hidratante, é a pessoa. A segunda unidade experimental, onde eu casualizo se vai ser uma vez ao dia ou uma vez a cada hora, é a mão. Então, a mão é a unidade experimental para o tratamento frequência de aplicação e a pessoa é a unidade experimental para a marca do hidratante. Ok? Então, isso é uma parcela subdividida. Primeiro, a pessoa recebeu a marca do hidratante, depois ela foi, digamos, dividida ao meio para que o outro fator fosse aplicado. Tá? E aí poderia ser dividido mais uma vez. Suponha que do pulso para trás você faz um tipo de coisa, do pulso para frente você faz outro tipo de coisa na hora de aplicar. Tá? Então, poderia ser dividido mais vezes. E aí você também tem as situações em que você tem séries longitudinais. Você tem quando o tempo é um fator. Tá? Quando o tempo você não casualiza. Tá? Não tem como você casualizar o tempo muitas vezes. Quero saber quanto que é a nota desse indivíduo à medida que ele passa mais tempo estudando. Então, ele estuda 3 horas, faz a prova. Depois ele estuda mais 3 horas, faz a prova. Ou seja, não tem como fazer com que ele estude 6 horas e depois medir a nota dele. Né? O tempo você não casualiza. O tempo... então, aí você cria, por exemplo, pode existir dependência longitudinal, dependência temporal entre as observações de um mesmo indivíduo, e isso gera, ou isso faz com que nós criemos uma série de suposições que depois serão adicionadas ou acomodadas nos modelos estatísticos que nós vamos estudar depois. Tá? O usual é interromper que hora? O usual a gente sai que hora? Tá bom, eu vou encerrar aqui, ó, que aí eu falo das análises na próxima, então. Tá bom. Então tá. Então, nessa questão de falar sobre delineamento experimental, vamos para um exemplo prático aqui, ó. Uma situação lá de isotecnia, você quer verificar o quanto que o efeito da pastagem melhora a qualidade do leite, tá ok? Então, você tem diferentes pastos disponíveis na sua estação experimental, que são esses pastos que estão aqui, pasto A, B, C e D. E você tem 4 vacas disponíveis para fazer esse experimento, tá? Apenas 4 vacas. 4 pastos, 4 vacas, e aí o jeito de você fazer esse experimento, sabendo também que o tempo influencia, você tem que simultaneamente controlar para o efeito da vaca, porque pode ter uma vaca com a genética maior ou melhor, ou que produza um leite com mais gordura e menos gordura por questões genéticas da própria vaca. E como você só tem 4 parcelas disponíveis, você vai ter que fazer esse experimento acontecer ao longo do tempo. Então, por exemplo, no seu primeiro mês, que é esse aqui, você faz com que esta vaca receba o pasto C, esta vaca receba o pasto D, esta vaca fique no pasto A e esta vaca fique no pasto B, por um mês. Cada uma dessas vacas vai ficar em cada um desses pastos por um mês, e ali você vai ordenhar e medir o que você precisa medir no leite, a gordura do leite ou qualquer outra propriedade. No mês seguinte, você troca essas vacas de pasto. Tá? Então, esta vaca que estava no pasto C mudou para o pasto D, esta que estava no pasto D veio para o pasto A e assim por diante,
ficaram um mês nesse pasto, lá no final desse período de um mês, você foi lá e mediu o que você precisava medir no leite. No mês seguinte, você mudou novamente as vacas de pasto e no último mês, mais uma vez. O que aconteceu aqui, no final das contas, é que todas as vacas experimentaram todos os pastos. A cada mês, todos os pastos tiveram uma vaca ocupando e todos os pastos foram observados 4 vezes ao longo do tempo. Tá? Então, nesse experimento aqui, nós controlamos simultaneamente 2 fontes de variação. A variabilidade que existe na genética das vacas, no hábito das vacas, enfim. A variabilidade que existe ao longo do tempo, porque nesse mês pode chover mais do que neste mês, aqui pode esfriar. Nesse período de 4 meses aqui em Curitiba, a gente pode mudar muita coisa, né? 4 meses aqui em Curitiba, as condições mudam bastante, mais quente, mais frio, então isso pode mudar a qualidade do pasto, tá? Mas você controlou aqui porque todos os pastos estiveram sobre as mesmas condições e aí você observou o resultado em todas as vacas, em todos os meses, para todos os pastos no final. De tal forma que você consegue, no final das contas, saber qual que é a diferença provocada pelo pasto, provocada pela vaca, provocada pelo mês. Sim, sim, sim. Podem existir outros fatores que não estão exatamente controlados por essas decisões aqui. Podem existir. Podem existir. A questão da vaca se movimentar mais e pisotear o pasto e prejudicar o pasto para a próxima, ou até mesmo para ela mesma, né? Pode acontecer. Tá, okay? Mas isso, nesse caso, vai estar embutido no... Se ela prejudica o pasto para ela mesma, isso está embutido no próprio efeito dela. Se ela prejudica o pasto para a próxima, aí já é um efeito de transição, né? Quem ficou com o pasto depois da vaca 1 ficou prejudicada. Então, depende muito do contexto. Mas, de fato, esse tipo de coisa que você está pensando é um exercício que a gente tem que fazer na hora de montar o experimento. Pensar em todas as coisas que podem acontecer que você tem que tomar providência de blocar, de controlar. Ok? Então, se existe um claro efeito residual, você deveria, então, esperar 1 semana ou 2 para o pasto recuperar e desaparecer o efeito do pisoteio, o eventual pisoteio causado, para então começar o segundo mês. Então, você dá um tempo. Suponha que, ao invés de ser pasto, sejam medicamentos. A vaca ficou com um determinado medicamento por um mês, depois ela passa para outro medicamento. Deveria ter um tempo em que esse medicamento some da circulação, para então ser colocado outro, né? Só para... O que você pode fazer é tudo que você desconfia que cause modificação, tenta medir. Mede como se fosse uma resposta, ok? Vamos supor, eu não sei se, suponhamos, tá? Que você consiga colocar nessas vacas um sensor de movimento, tá? No pescoço. E esse sensor de movimento você consiga registrar depois, no final do experimento, você descarregue no computador e você tem uma ideia de quantas vezes ela balança a cabeça. Então, você pode chegar à conclusão de que a agitação da vaca provocou tal coisa, ou que a posição que ela ocupou na parcela, supondo que você consiga já referenciar o caminho que ela faz. Então, se você tem desconfiança de que algo influencia, o que você pode fazer é mede e no final ver se aquilo explica alguma coisa da variação final. Tá ok? O melhor que você pode fazer é isso. Tentar medir aquilo e no final ver se algo do resultado que foi visto pode ser explicado por aquela coisa que você desconfiou que aí nos futuros experimentos, sabendo disso, você pode bloquear em função disso. Tudo bem? Se me permite, né? As possibilidades são muitas, né? O universo das técnicas de planejamento e análise de experimentos é um universo muito amplo.
Mas voltando na sua primeira questão, existe um tratamento formal para quando você tem esse efeito que em inglês se chamaria carry-over, de tratamento de um período para outro, e a questão do medicamento é tipo, são análises, experimentos que chamam crossover. Então, existem formas até de tentar estimar esses efeitos. Então, não vai ser o caso aqui, né, mas existem modelagens específicas para tentar capturar isso, né? E o fato é aquilo, tudo que você não considera, lembrando dos modelos que a gente discutiu, está indo para o erro. Inflou o erro, fica mais difícil você detectar o efeito daquilo que te interessa, né? Além de possíveis vieses ou confundimentos. Então, por isso que vão se definindo diferentes planejamentos de experimentos, de diferentes modelos, porque no mundo ideal a gente deveria ficar só com o mais simples, né? Mas exatamente porque a realidade não permite com que a gente gere só replicações simples daquilo que interessa. É por isso que tem toda essa parafernália, toda essa tecnologia de diversos delineamentos de experimentos para poder acomodar uma quantidade cada vez maior de fatores que se queiram controlar. A Tatiana pergunta, a genética de 4 vacas é muito pouco para analisar? Ela acha assim que 4 vacas, a genética de 4 vacas é muito pouco para analisar, e esse experimento é válido com tanta variabilidade genética? Então, a ideia desse experimento não é fazer inferência sobre a genética das vacas, eu só quero controlar a existência dessa genética, mas eu não quero atribuir essas diferenças às genéticas. O que eu quero saber é a diferença com relação aos pastejos. Então, nesse sentido, eu só quero acomodar a existência de diferença de genética e não explicar a diferença de genética com relação ao resultado final. Não quero inferir no efeito da diferença genética, eu só quero acomodar. Então, essa é a diferença. Tanto o período aqui, quanto as vacas, provocam diferenças, mas eu não quero entender como essas diferenças atuam. Eu só quero controlar essas diferenças para que eu consiga ver as diferenças de pastejo de forma melhor. Ok? Então, eu não quero entender, eu não quero inferir. São fatores que eu não gostaria de ter no meu experimento. No mundo ideal, eu queria não ter diferentes vacas e não ter diferentes meses. Se eu pudesse realizar, queria que as vacas todas fossem clones e que tudo pudesse ser feito em um mês só, seria o melhor cenário. Mas como o mundo real envolve restrições, então eu vou acomodar a diferença genética das vacas sem a pretensão de explicar por que uma vaca foi melhor que outra, não é esse o intuito, e nem explicar por que um mês foi melhor do que outro. Às vezes é possível, porque um mês choveu mais, choveu menos, é agosto, é setembro, é janeiro, é fevereiro, às vezes você até consegue, mas não é o intuito do experimento. O intuito do experimento é verificar qual pastejo melhorou a qualidade do leite. E isso vai ser uma resposta que é na média das 4 vacas, na média das 4 situações climáticas aqui. Então, eu não vou estar olhando em particular para uma vaca ou para um mês em específico. O que eu vou estar vendo é uma diferença de pastejo em termos de média com relação a todas as outras condições. Tudo bem? Obrigada. E aí a gente chega na parte de análise exploratória, que é o ponto do qual a gente vai iniciar no próximo encontro. E aí nessa análise exploratória nós vamos discutir coisas relacionadas a como é que a gente vincula um modelo a um experimento que foi realizado, e eu vou mostrar para vocês algumas análises aqui, onde a gente discute diferentes abordagens para analisar os dados, tá ok? Desde abordagens mais simples para situações experimentais mais simples, até abordagens mais sofisticadas para situações experimentais onde é possível a gente sofisticar em algum sentido, ou complicar, como você queira, tá ok? Então, a gente começa o próximo encontro a partir do slide 22, onde será discutida a questão de análise exploratória e nós faremos alguns estudos de caso. Tudo bem? Então, é isso aí. Obrigado. Até o próximo encontro. Uma divisão interessante, né? Hoje a gente discutiu mais as questões de delineamento conceituais, cada um deve estar pensando nos seus dados, né? E fazer um pareamento dos seus dados com esses conceitos, né? E aí semana que vem
a gente foca mais na parte de análise mesmo. Então, se não tiverem mais perguntas, nós encerramos por aqui por hoje. Agradecemos o interesse de todos. Semana que vem estamos de volta.